Salve galera do canal, aqui é o Alisson Pavilac e nesse vídeo você vai aprender como criar um banner estilo o que a EA Sports está fazendo com o FIFA 17. Mas, eu não gosto de FIFA, prefiro o PES, nem gosto de jogo de futebol, enfim. Assista esse vídeo mesmo assim porque você vai aprender uma técnica muito legal que pode ser utilizada para qualquer tipo de edição. Não importa se é do FIFA 17, se é de futebol, você não tem nada a ver com isso. É um banner, é um estilo de edição que você pode estar aprendendo aí e adquirindo um novo conhecimento para suas criações. Então olha, essa daqui é uma imagem, uma thumbnail que a própria EA Sports criou para um vídeo do FIFA 17. E esse daqui é um exemplo que a gente criou aqui no Photoshop mesmo, seguindo basicamente os mesmos passos. Então primeiro a gente vai preparar o background aqui, fazer esses risquinhos do fundo aqui. Posteriormente a gente vai adicionar o personagem na lateral e depois as escritas, beleza? Então vamos lá, abrindo o novo documento no Photoshop. Menu arquivo novo. Eu vou definir aqui esse banner do tamanho de uma thumbnail mesmo. Então vai ser 1920 por 1080 ou 1280 por 720. Resolução 72, cores RGB e vamos dar um OK. Agora eu vou preparar o fundo. Primeiro eu vou deixar um amarelo semelhante a esse daqui. Eu vou até copiar a imagem aqui. Clique no botão direito do mouse, copiar a imagem, importar. Vou desbloquear a camada de plano de fundo, vou dar um OK, 2 cliques novamente nela para abrir os estilos de camada. Indo aqui na sobreposição de cor, selecionar uma cor e vou selecionar o exato amarelo que eles utilizam na thumbnail deles. Vou dar um OK, perfeito, ó. Tirar a visualização aqui da camada da thumbnail de cima, eu já tenho esse amarelo. E agora a gente vai fazer esses riscos em um amarelo um pouco mais escuro. Então a gente vai pegar a ferramenta forma retângulo. Vou criar uma nova camada, passar aqui para de cima da thumbnail e vou até tirar a visualização, a visibilidade dessa camada da thumbnail. Mas olha, vamos perceber aqui, primeiro vamos fazer esse círculo com os riscos aqui. Eu percebo que tem um espacinho fino e vai aumentando esse espaço e diminuindo a largura do risco. Então é isso que a gente vai fazer agora. Tirei a visibilidade da camada da thumbnail e vamos fazer o círculo. Primeiro começamos com uma faixa um pouco maior aqui. Só deixa eu pegar já a cor bem certinho. Novamente seguir o passo aqui para pegar a cor de baixo. Dar um OK. Aí, perfeito. Então aqui com uma espessura maior, Ctrl J para duplicar essa camada, a gente traz para o lado. Deixa um intervalinho aqui entre um e o outro e diminui um pouco a espessura da forma. Ctrl J novamente e vamos fazendo isso sucessivamente. Aqui ó, a gente vai trazer na mesma distância entre um e outro e vamos dar 3 cliquezinhos na seta para a esquerda aqui ó. 1, 2, 3 e diminui um pouquinho aqui. Vamos fazendo isso sucessivamente. Ctrl J para duplicar a forma. O mesmo espaçamento entre as duas últimas, 1, 2, 3 e diminui um pouco a forma. Perfeito, agora após você fazer todas as linhas aqui bem certinho, você vai selecionar todas utilizando a tecla Shift, todas as camadas aqui de forma, utilizando a tecla Shift e Ctrl G para agrupá-las todas numa única camada. Agora a gente vai adicionar uma nova máscara de camada nessa pasta, selecionar aqui a ferramenta letreiro elíptico. Vou até dar um Ctrl R aqui, ó, aparecer as réguas e trazer bem no cantinho aqui para que a gente faça a seleção utilizando o Shift. Utilizando o Shift, completou na imagem, OK. Agora Ctrl Shift I para inverter essa seleção e vamos pintar aqui ó, com a ferramenta lata de tinta na cor preta para esconder do efeito que a gente não quer na elipse. Ctrl D para tirar a seleção. Só vai ficar aqui ó, diminuir um pouco ela, ficou um pouco da parte aqui de cima, então você pode pegar a ferramenta pincel mesmo e fazer e apagar aqui.
Perfeito, agora está ok. Se você quiser, não gostei aqui como que ficou as listras, você pode abrir aqui a pastinha e posicionar aqui da maneira que você preferir as linhas. Mas ficou ok. Então tirar a visibilidade aqui só para ver como é que é aqui a parte de baixo. Então ele é um pouco inclinado, né? Ele não é totalmente reto. Então selecionando a pasta a gente vai rotacionar mais ou menos para esse ângulo aqui. Ficou bom. Um ângulo de 40 graus. E pode confirmar na barra de propriedades. Se quiser diminuir um pouco também esse círculo aqui, pode diminuir. Perfeito, eu vou até renomear essa pasta aqui para esfera listrada. Agora a próxima parte, a gente vai fazer esses detalhes em preto aqui, inclusive esse traçadinho aqui também. Então selecionei a ferramenta retângulo, a cor de preenchimento já pode deixar preta, cria uma nova camada e você viu que é bem fininho a listra, então mais ou menos nesse sentido aqui, ó. A gente vai rotacionar ela também para 40 graus. Até se quiser vir aqui já diretamente na barra de propriedades, adicionar 40 e confirma na barra de propriedades. Mais ou menos a posição dela tá aqui. Então aqui eu vou renomear para linha preta 1, ou melhor, linha preta acima. Vou adicionar uma nova máscara de camada. Selecionando agora a ferramenta letreiro retangular, só para dar um acabamento. Você pode selecionar mais ou menos nessa posição aqui. Pincel na cor preta com a máscara de camada selecionada e pinta. Ctrl D para tirar a seleção, porque ó, ele tem esse acabamentozinho aqui. Lembrando que a gente não está criando idêntico, a gente está se baseando para criar algo semelhante. E na parte de baixo também tem essas listras aqui, né? Então vamos fazê-las também. Você pode dar até um Ctrl J e vir aqui na máscara de camada, clicar no botão direito do mouse, excluir máscara de camada, para trazer para baixo aqui. O mesmo procedimento no esquema da máscara de camada para fazer a finalização. Adiciona uma máscara de camada, pera lá. Vou até renomear aqui a linha preta abaixo. Adiciona a máscara de camada. Ferramenta letreiro retangular, faz aquela seleçãozinha para dar um acabamento, pincel na cor preta e pinta. Ctrl D para tirar a seleção. Vou tirar essa thumbnail aqui, essa camada, porque está me atrapalhando. Qualquer coisa eu venho aqui no Google Chrome e dou uma analisada como que é o esquema aqui das linhas, que posteriormente a gente vai fazer também esse traçado, o amarelo mais escuro. Agora eu vou selecionar a ferramenta linha, vou deixar aqui ó, tracejada, até vir em mais opções, o espaçamento vou deixar em cerca de 3 e vou dar um OK. Tirar a cor de preenchimento, pera aí, só deixa eu Ctrl Alt Z aqui, criar uma nova camada e aí sim fazer essas configurações. Vou colocar a cor de traçado, então sem cor de preenchimento, essa linha tracejada. Fazer algo nesse sentido aqui. Deixa eu ver se ficou legal. Não ficou legal. Ó, no meu caso 4,89 ficou bom, ficou legal tracejado. Vou rotacionar ele aqui também para 40 graus ou um pouco mais, até se quiser deixar 50, 60 graus fica legal também. E também selecionando a ferramenta elipse, criar uma nova camada com a cor de preenchimento preta sem traçado para fazer essa bolinha aqui, a finalização. Aí agora é só posicionar certinho aqui. Fazer isso aqui na parte de cima também. Se você quiser pode dar um Ctrl J nas duas formas aqui, seleciona as duas camadas e Ctrl J e manda lá para cima. Só fazendo o inverso, selecionando a elipse, trazendo aqui para a parte de baixo.
Selecionar aqui então a ferramenta retângulo novamente para fazer esse traçado aqui, ó, maior, que vai logo atrás do personagem. Então cria uma nova camada, criar aqui a linha, rotacionar ela a 40 graus ou mais, dependendo do como você preferir fazer na sua edição. E você pode ir renomeando aí como você achar melhor para você se entender na sua imagem com tantos traços, tantas formas que você vai criando. Até todas essas partes pretas aqui, você pode selecionar todas utilizando a tecla Shift e dar um Ctrl G. Dentro dessa pasta você coloca traços pretos para organizar melhor, né? E agora a gente vai fazer essas listras aqui, ó, num tom um pouco mais acima, um pouco mais escuro do amarelo do fundo. Perceba que aqui também tem alguns detalhes em volta da elipse com as listras que a gente criou também. Então primeiro a gente vai criar esses detalhes aqui, ó. Criar uma nova camada em cima da pasta da esfera listrada e selecionar a ferramenta elipse novamente. Vou deixar agora apenas uma cor de traçado. O traçado você pode deixar o traçado normal mesmo e deixar sem cor de preenchimento. Segurando o Shift se cria o círculo. E centraliza exatamente com a elipse listrada aí. Essa elipse, na verdade, nem será visível, ela só será a base para a gente fazer as listras de baixo. E deixa eu ver aqui, a gente vai criar uma outra elipse bem próxima aqui para deixar com traçado fino e uma outra para deixar com traçado um pouco mais externo. Então essa daqui não vai nem aparecer na edição final. Ctrl J nessa elipse aqui, Alt e Shift para diminuir proporcionalmente e essa daqui vai aparecer, ó, essa bem próxima. Se confirma na barra de propriedades, selecionar uma outra cor de traçado aqui, tipo um amarelo queimado, assim, algo bem escuro. Essa cor ficou bom, ó, 786F24, pode dar um OK. E vamos fazer o mesmo processo na parte externa, Ctrl J na elipse maior, Alt e Shift e aumenta ela. Confirma na barra de propriedades, vamos colocar na mesma cor de traçado. Então essa elipse do meio vai servir como base apenas para a gente fazer as linhas, a margem das linhas de baixo. Então agora a gente vai criar uma camada embaixo de todas essas linhas aqui. E com a ferramenta retângulo, tirar o traçado e colocar o preenchimento. Nessa cor desse amarelo mais queimado e vamos criar uma listra bem grossa para deixar aqui no meio, ó, tipo essa daqui. Na verdade a gente pode criar uma lista bem grossa mesmo, vindo daqui até aqui. Depois a gente faz na máscara de camada esses detalhezinhos aqui internos. Então vou até retornar um pouco aqui o meu zoom e dessa maneira aqui eu posso criar a listra. Seleciona lá a ferramenta mover, vamos fazer a rotação de 40 graus, dar um OK, posicionar aí bem certinho. Após posicionar, pode confirmar na barra de propriedades. E agora você adiciona uma máscara de camada nela aqui. Agora lembra que a gente falou do círculo lá da base? Então a gente vai segurar a tecla Ctrl e clicar aqui na miniatura da camada base para ela fazer essa seleção. E agora a gente volta aqui na máscara de camada do traço maior que a gente criou com um amarelo mais escuro. Seleciona a ferramenta pincel na cor preta e pinta essa região interna aqui. Agora Ctrl D, podemos excluir essa base aqui e você já vê que ele ficou contornando a elipse. Vamos fazer também essas listras aqui, ó, na máscara de camada. Seleciona então a ferramenta retângulo, cria uma nova camada aqui na parte de cima, um traço mais ou menos dessa largura aqui. Perfeito, vou até dar uma outra cor para que apareça ali. Rotacionar aqui para 40 graus. Não tem problema esse branco, porque a gente só vai utilizar como base a listra.
Pressiono a tecla Ctrl e clico na miniatura da camada aqui desse traço que a gente acabou de fazer. Volto para a máscara de camada do traço maior aqui de baixo e faço o mesmo esquema com o pincel preto. Pinto toda essa região aqui. Ctrl D para tirar a seleção e podemos excluir o retângulo branco que a gente fez. Olha aí, já deu o efeito que a gente queria. Na verdade, excluir o retângulo não, Ctrl Alt Z, e a gente vai posicionar esse retângulo agora na parte de cima, porque aqui a gente quer o mesmo efeito. Então pressiono o Ctrl, clico na miniatura da camada, volto para a máscara de camada da camada de baixo aqui, pinto com o pincel preto, tiro a seleção no Ctrl D e agora sim eu posso excluir. Ou não, né? Ctrl Alt Z. Deixa eu colocar até uma central aqui, que eu fiz a faixa um pouco mais larga. Então se eu colocar uma central que não vai ficar feio não. Perfeito, só acho que essas elipses ficaram um pouco fortes demais, então posso selecionar as duas e diminuir a opacidade delas. Deixar cerca de 25, 30%. E também tem esses risquinhos aqui de cima, né? Nesse mesmo tom de amarelo mais escuro. Então vamos fazê-los também. Aqui não tem segredo, semelhante a esses que a gente fez na parte interna da esfera. Vou criar uma nova camada em cima de tudo aqui. Criar uma faixa um pouco mais grossa e vai afinando, olha, perceba aqui. Então uma faixa um pouco mais grossa, Ctrl J para duplicar a camada, coloco um intervalinho aqui, diminui um pouco a espessura da faixa, coloca mais um intervalo aqui, Ctrl J, selecionar as três aqui. As quatro, na verdade, vou rotacionar elas 40 graus, ok, e vou puxar aqui para a parte de cima, confirma na barra de propriedades. Perfeito, e olha galera, o fundo a gente demorou um pouquinho, penou um pouquinho, mas já conseguiu fazer, olha, ficou muito semelhante, bem dentro da proposta que o FIFA 17 está usando. E agora a gente vai colocar o personagem aqui, tipo meio que saindo da paisagem e passando dentro do background. E depois a gente apenas aplica o texto. Então o personagem que eu vou utilizar aqui é o Marco Reus mesmo, tipo esse que está na imagem. Eu fiz um outro background aqui com o Neuer. Olha, esse daqui. Então eu vou abrir aqui o Marco Reus e vou deixar essa imagem para download lá no blog photoshopparaniciantes.com.br. Se quiser utilizar a mesma, entra lá e faz o download. Clico sobre a imagem, vou arrastar até o ícone do Photoshop e vou soltar aqui no meu documento. Vou até aumentar um pouco o tamanho da imagem. Aqui fica melhor. Posso confirmar na barra de propriedades. Vou diminuir um pouco a opacidade que ficou, para a gente analisar mais ou menos o quanto que vai sair a imagem aqui no background. E agora você pode vir selecionar a ferramenta linha, coloca uma cor de preenchimento bem forte aqui, aumenta até um pouquinho a espessura, deixa um 5 e dá um ok, e cria uma linha apenas para servir como base, como guia. Na verdade pode criar uma linha reta aqui, ó. Depois você coloca, rotaciona ela para 40 graus para ficar exatamente certinho. Na hora do recorte que a gente vai fazer agora, selecionar a ferramenta da camada do Reus, adicionar uma máscara de camada e agora a gente vai fazer o recorte aqui, ó. Então começando nessa linha, Alt rola o Screw para aproximar o zoom aí na sua imagem. Começando aqui nessa linha, a gente faz o contorno aqui, ó, sobre o que ficou para fora da imagem. E quando voltar na linha, a gente complementa o contorno. Vou selecionar aqui a ferramenta laço poligonal mesmo. Aqui, ó, a camada da máscara selecionada, a gente pode fazer essa seleção. Aqui na parte do cabelo a gente pode fazer uma técnica bem legal para deixar o cabelo bem natural, bem suave, que a gente fez aqui no último vídeo do canal. Se você ainda não viu, assista aí que vale a pena.
Olha aqui, ó, então, chegando na linha vermelha, a gente agora só vai seguir essa linha vermelha até o fim. E vamos fechar a seleção pela parte externa. Ok, após ter feito a seleção, agora você vai selecionar a ferramenta pincel com a cor preta ou simplesmente a lata de tinta na cor preta e clicar na parte externa que você fez a seleção. Ctrl D para tirar a seleção. Pode tirar essa forma aqui, ó, da linha vermelha que você fez para utilizar como base. Aumenta a opacidade, deixa em 100%. Agora eu vou fazer o esquema do desfoque de cabelo, que se você ainda não viu aqui no canal, dá uma olhadinha no último vídeo, ficou muito legal. Com a ferramenta borrar. Deixa eu rasterizar essa camada primeiro. Ok. Se você quiser também colocar as linhas na parte de baixo, você pode selecionar todas essas que a gente fez aqui, ó, na parte superior. Vou agrupar elas aqui no Ctrl G e vou dar um Ctrl J para trazer na parte de baixo. Sobe para cima da camada do rosa aqui, ou da imagem do personagem que você estiver utilizando. Menu editar, transformação horizontal e depois editar, transformação e vertical. E coloca aqui, ó, na parte de baixo também. E por último, para finalizar, basta acrescentar o texto, que nesse caso aqui eu vou utilizar a fonte Helvetica Neue, que é bem semelhante, eu não sei se não é a fonte, não é a fonte, mas é bem semelhante e você pode estar utilizando. Utiliza aí as fontes pretas e brancas. Aciona aí também na camada janela caractere aí para você estar aumentando, diminuindo, formatando o seu texto do jeito que você preferir. Ctrl J aqui para utilizar as mesmas fontes. Aqui eu vou digitar Photoshop e vou deixar em branco. Vou digitar numa linha foto e na outra shop. Na barra de propriedades, menu caractere, cor branca. Aumentar o tamanho da fonte para dar um destaque maior aqui na palavra Photoshop. Diminuir um pouco o espaçamento entre linhas para ficar semelhante à linha de cima. E posicionar aqui. Se quiser na palavra branca, para não ficar muito estranho com o fundo amarelo aqui, você pode dar 2 cliques, abrir estilos de camada e colocar uma sombra projetada, não muito longa, só para dar um destaque um pouquinho maior. E após isso você pode dar um OK, que você já tem o seu banner estilo FIFA 17 criado no Photoshop. E se preferir, pode selecionar todos os seus textos também, Ctrl G para agrupar numa única camada, cria uma máscara de camada e faz tipo o risquinho de corte, estilo que eu fiz nesse banner aqui, ó. Como que a gente faz isso? Cria aqui uma nova forma com a ferramenta retângulo, uma forma bem fininha assim, ó. Coloca aí 40 graus de ângulo nela. E posiciona onde você quer deixar o efeito. Após você posicionar, pressiona o Ctrl, clica sobre a miniatura da camada, volta até a máscara de camada aqui da pasta com as fontes, seleciona aqui o pincel na cor preta e pinta essa região da seleção. Ctrl D para tirar a seleção. Aqui, ó, se você puxar a linha de cima, você já vê que você já fez esse efeitozinho aqui, ó, do corte. Muito legal. Bom, e o resultado foi esse, então galera, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu gostei logo abaixo desse vídeo, pois ajuda, é um grau que eu consigo ver se está gostando ou não dos vídeos que eu estou postando aqui no canal, se está sendo útil para você, para que eu possa trazer sempre mais conteúdo, sempre mais novidades para você estar aprendendo, para a gente, né, estar aprendendo Photoshop juntos. Se você ainda não faz parte do time, inscreva-se para receber os próximos vídeos. E se você quer conferir mais cursos, tutoriais VIPs, enfim, acessa lojaphotoshop.com.br, que lá tem bastante conteúdo exclusivo para você se aperfeiçoar aí no seu Photoshop. Muito obrigado pela sua atenção, quem falou foi o Alisson e até o próximo vídeo aqui do canal.